Graça e paz. Amém. Feliz demais por estar mais uma vez aqui, por poder estar viva, né? E graças a Deus, eu estava dizendo ontem para as mulheres, quando a gente sente alguma coisa, seja o que for, significa que a gente está vivo, né? Você está doendo, eu não vou que está doendo, você está vivo. Vai! Tem gente que fala por aí, põe a lingerie e vai, né? Põe a roupa e vem, irmão, para a igreja. Vem adorar ao Senhor. Os ofertantes, eu pensei que vocês estavam doentes, estão bem? Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu gostaria que você fechasse o seu olhinho aí e pedisse para que Deus falasse com você, porque eu estou na expectativa de que Deus fale comigo. Deus, obrigada pela tua doce presença neste lugar. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito. Obrigada, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o teu amor nos alcançou. E como é maravilhoso receber este amor. Como é maravilhoso saber de que fomos perdoados na cruz do Calvário. E que a ninguém nós devemos coisa alguma a não ser o amor. Ajude-nos, Senhor, a amar como tu amas. Ajude-nos, Senhor, a viver a tua palavra. Ajude-nos, Senhor, nós precisamos muito que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco. Amém. Eu estou numa briga interna aqui, sobre o que nós falaremos, sobre o que nós compartilharemos. Ultimamente está assim, irmão, eu estou numa guerra com Deus. Por quê? Vou contar para vocês da guerra. Às vezes Deus nos chama para fazer determinadas coisas e nós queremos dar os nossos jeitinhos. Nós queremos fazer à nossa maneira. Nós queremos fazer aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos, da forma que nós pensamos. E sempre foi a minha guerra interna, e eu tenho consciência disso, de não fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo da forma que eu desejo, que eu acho legal, que eu acho o máximo, mas obedecer ao Senhor, obedecer ao chamado do Senhor, aquilo que Ele deseja, porque às vezes o que eu desejo não é a maneira com que Ele quer que eu faça, a maneira que Ele quer que eu realize. Quantas pessoas estão na medicina, ou quantas pessoas estão na sala de aula, quando deveriam estar pintando, por exemplo. E aí eles estão lá na escola sendo maus professores, eles estão lá na escola atrapalhando o futuro de pessoas como eu, que tenho problema com a matemática até hoje, porque minha professora foi uma infeliz, que não soube ensinar matemática, mas ele está no lugar errado. Ele está fazendo a coisa errada, quando ele deveria fazer aquilo que é a sua paixão, aquilo que o próprio Deus colocou dentro de nós. E aí, uma das coisas que Deus me chamou, todas as vezes que eu vou falar com alguém, ou que eu vou ministrar, é o Senhor, a palavra que o Senhor coloca para eu entregar, é sempre de despertamento, é sempre de levanta a cabeça, é meio que Josué, levanta, vamos Josué, acorda Josué, e eu fico naquela guerra interna, porque o que eu queria? Eu queria ministrar como a Ana Paula Valadão, devagarzinho, com calma, uma palavra, como eu vou dizer, desafiadora, mas uma palavra desafiadora, como eu vou dizer, na manha, sabe assim, que as pessoas vão compreendendo, vão entendendo, mas irmão, às vezes nem eu estou entendendo o que eu estou falando, manja, nem eu estou entendendo muito o que eu estou falando, e aí eu fico nessa guerra, Senhor, como que é, deixa eu falar, Senhor, mais ou menos, mas não é. Então, eu gostaria de dizer para você nessa manhã, nesse domingo, nesse dia 20, que por acaso é aniversário do irmão Roberto e da Mônica, que
Deus nos ama à maneira que nós somos e principalmente porque foi Ele que nos fez. Ele que nos fez, nós somos criatura dEle, barro dEle. E aí o Senhor convida eu e você para sairmos daquele lugar em que é a nossa vontade, aquele lugar que é confortável para nós, aquele lugar que é tranquilo, que eu faço com pés nas costas, para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele quer. Porque não é o que eu fiz ontem para Deus, mas é o que eu estou fazendo hoje para Deus. Porque é o hoje que eu tenho. E é por isso que eu não desisto. Eu estava falando com o Fernando ontem à tarde, eu estava dizendo para ele, eu não tiro o olho da missão, eu não tiro o olho de Deus, eu não tiro o olho, porque se eu tirar, aí dá ruim. Dá ruim porque eu sou alguém cheia de falhas, porque eu sou alguém que tenho desejos, porque eu sou alguém que tenho vontades, mas se eu vou pelos meus desejos, pela minha vontade, é perigoso, muito perigoso, eu sair um milímetro da rota. E quando eu saio 1 milímetro da rota, eu já não vou para a direção que eu deveria ir. Estão comigo? Estão comigo? Então, não pense, mas eu estou com vontade, mas a sua vontade é a vontade de Deus? E eu não estou falando aqui de vontade específica, irmão. Eu estou falando da vontade moral de Deus. Eu estou falando da vontade soberana de Deus. Aquilo que Ele deseja fazer. Vou dar um exemplo da vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, qual era na vida de Jonas? Era, você vai para lá, Jonas, e prega para aquele povo se converta. Aí Jonas fala, como assim? Eu falei que os camaradas, eu preguei a palavra, eu falei que os camaradas iam morrer, que eles não se converteram, tal. E Jonas fica bravo, que coisa louca, fica bravo, porque Deus, ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Ele sabe que Deus é um Deus que, quando o meu coração se arrepende, preste atenção, quando o meu coração se arrepende, quando eu me coloco diante de Deus com um coração simpático ao coração dele, e ele me perdoa, ele me dá um novo direcionamento e muda a minha vida. Só que às vezes nós, cheios do poder de Deus, cheios de Deus, olhamos para o outro e não conseguimos enxergar, ou às vezes, como Jonas, não queremos que Deus tenha misericórdia do outro. A gente fala, mata, tem mais é que morrer. Matou a criancinha? Mata, tem mais é que morrer. Deixa morrer, bem feito. A gente dá risada e bate palma internamente. Que coisa louca isso, sim ou não? Que coisa louca nós que somos cheios de Deus, termos pensamentos e continuarmos com esses pensamentos de morte e não de vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Nós estamos vivendo dias que não são dias amigáveis. Pelo contrário, a gente precisa se esforçar tanto para reforçar os fundamentos, limpar, polir, defender verdades e apresentar esperança para o povo de Deus em tempos tão, como eu vou dizer, tempos líquidos, tempos em que os relacionamentos, as alianças, tempo em que eu falo que gosto de você, mas amanhã, ou se você pisar no meu calo, eu já mudei de ideia. O amor, as alianças, não tem mais aliança, eu te amo, mas eu te amo mais. Vamos lá abrir a Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Êxodo capítulo 18. Os efeitos causados pela liquidez desse tempo são inquestionáveis. A maioria das relações se tornou volúvel, sem qualquer base sólida, ou com pouca solidez. Mas nós vamos subsistir, sim ou não? Fala para o seu irmão aí, ó. Fala aí para ele. Olha bem na bolota do olho dele. Olha aí, tenha coragem. Tenha coragem de olhar para ele. Estou esperando você tomar coragem de dizer, de olhar para ele. Cadê você? Não vou deixar o amor morrer.
Você não merece. Você não merece. Mas eu vou te entregar amor. Porque Deus é amor. E dentro de mim tem amor. Êxodo capítulo 18. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver várias coisas. Quando nós olhamos para as famílias do Velho Testamento, a gente vai encontrar um genro que salvou o sogro, a gente vai encontrar um pai que não soube educar o filho, né? Qual foi o genro que salvou o sogro? Quem sabe? Tirando os professores. Tá difícil essa? Vocês vão descobrir então hoje. Qual foi o pai que não soube educar os filhos? Olha como eu sei que vocês estão precisando de escola bíblica. Sexta-feira, 8h30, venha descobrir qual foi o pai que não soube educar. Eli, 1 Samuel, capítulo 1 ao 4, você vai ver a história de Eli. Você vai conhecer o filho que nunca esqueceu um cheiro. Você vai conhecer a mãe que soube investir, Ana. Você vai encontrar o irmão com deficiência, que a todos superou, que é o Jabes. Você vai encontrar o garotão que o pecado não tragou, é o famoso Sansão. Você vai encontrar o velhinho que morreu feliz, Abraão. Aí se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver o adolescente que matou um gigante. Isso ficou fácil, hein? Quem é? Ah, tá. Você aprendeu na escolinha dominical porque foi obrigado, sim ou não? Ah, então tá. A sogra que a nora amou, essa você ouviu o Damião ministrar? Antes de ontem, né? Quem foi? Ruth, isso. A família unida, que não foi vencida, que está lá em Êxodo capítulo 2. Qual foi essa família? A família de Moisés. Mas hoje a gente vai falar do genro que salvou o sogro. Olha o nome do genro. O sogro. Nome do sogro. Eu troco, né? O nome do sogro. Jetro. E quem era o genro? Quem era o sogro? Tá bom. Vou trocar ainda até o final, mas tá tudo certo. Ora, Jetro. Eu vou ler na minha versão aqui, que eu não sei qual é. Mas tudo bem, eu não salvei qual era a versão. Jetro, sogro de Moisés, soube tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson. Pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus dos meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e seus 2 filhos. Os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir de tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios.
Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram na presença e participaram com ele da refeição. Nos últimos anos, meus irmãos, o tema de liderança alcançou o primeiro lugar disparado nas preocupações de qualquer instituição ou entidade, das empresas, das igrejas e até fora dos arraiais eclesiásticos. Este é um dos temas, este é um dos textos que são lidos para falar sobre liderança. Por quê? Porque esse capítulo fala principalmente, ou as pessoas pegam principalmente a parte da orientação que Jetro dá para Moisés. Vamos lá para o capítulo 18, era o 18 que a gente estava lendo? Vamos no 13 ao 24, a gente vai ler bastante a Bíblia. O Senhor disse no dia seguinte a Moisés, sentou-se para resolver, vamos nessa versão, qual versão que está? A gente está no 13? Aqui? Tá, Isa? Está no 13? Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor havia tirado o povo do Egito. Passa mais um pouco, Isa. Esse é o 2? Não, é o 13 que eu quero. É o 13? 18 e 13? Tá. Eita. Falei, gente, eu já li isso. Eu tive Covid, mas não é tanto, tá, gente? Um segundo depois eu lembro o que eu fiz. No dia seguinte, vamos lá, Moisés sentou para resolver problemas que surgiam entre os israelitas. Moisés, o grande líder. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde, porque só Moisés é quem resolvia os BO. Moisés era o único líder e ele estava lá para resolver as questões. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou, você está louco, mano? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu, o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito as instruções. Vale ressaltar uma coisa aqui, que o povo não tinha o acesso à palavra como nós temos hoje. Hoje a gente tem a Bíblia, hoje a gente tem como ter o direcionamento. Naquele momento eles não tinham o Novo Testamento, o Jesus que veio, que se fez homem, habitou entre nós e foi um modelo exemplar de vida para que a gente copiasse, para que a gente tivesse como modelo. E aí o que acontece? Jetro, muito esperto, passa a letra para Moisés e diz o seguinte, passa para o próximo aí, próximo. Você ficará esgotado, Moisés. E pior, você vai deixar o povo exausto também. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Vamos lá? Agora ouça-me, escute meu conselho e Deus esteja com você. Continue a ser representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens o quê? Homens o quê? Que temam a Deus e odeiam o suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis.
Deixe que os líderes decidam as questões mais simples, por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. A gente lendo esse texto, sinceramente, é uma belíssima exposição de liderança. Agora, o que muita gente esquece de destacar nesse texto é que o tema aqui de liderança, ele é secundário. Se a gente faz uma leitura rápida, a gente vai achar que o tema é exclusivamente sobre liderança. Mas a gente vai ver que essa instrução de liderança, ela surge em decorrência e no contexto de um tema mais importante para nós, que a gente sempre bate na tecla. E aí você deve escrever aí, você que escreve a palavra ou digita aí no seu celular, você vai ver que em Êxodo, do capítulo 18, do verso 1 ao 8, ele fala primeiramente da família. Portanto, o aperfeiçoamento da liderança de Moisés e o nascimento de uma nova estrutura em liderança de Israel nasceu no seio de uma família. E aí isso faz, ou deveria fazer, a gente pensar sobre o papel da família nos planos de Deus. Eu devo me importar com isso, você deve se importar com isso, porque é importante para nós, porque é importante para Deus. No livro de Êxodo, nós lemos sobre a história da nossa viagem com Deus, ou seja, a nossa conversão, a nossa saída do Egito, sim ou não? Nós estávamos cegos, nós estávamos no pecado, nós estávamos vivendo e levando a nossa vida no Egito da maneira que nós achávamos que deveríamos, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A nossa conversão, Êxodo vai contar para nós dessa parte, até a parte da nossa glorificação. Que momento é? A chegada do povo em Canaã. Nós estamos de passagem por aqui, e a gente não pode esquecer disso. Nós somos peregrinos nessa terra, e nós não podemos esquecer disso, porque se nós esquecermos disso, nós vamos ficar focados em ficar bem na selfie. Se nós esquecermos disso, nós vamos pensar somente em nós mesmos. Se nós esquecermos disso, nós vamos praticar a religião do umbriguismo, que é pensar em mim mesmo, na minha família, no meu benefício próprio, daqueles que eu amo, e tá ok, tá tudo bem. Quando o nosso chamado é para que nós, salvos em Cristo Jesus, nós não fomos salvos em Cristo Jesus somente para sermos salvos e irmos para o céu. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus para que, através de nós, a gente estabelecesse o reino de Deus. Está comigo? A questão não sou eu, é o reino dele. Está comigo? Eu quero que você repita isso comigo. A questão não sou eu. Não são os meus sonhos. Não são as minhas vontades. Não são os meus desejos. Mas os planos e o reino dele. É estabelecer o reino dele. Quando eu perco de vista o reino de Deus, e que Jesus disse, olha, arrependei-vos. Jesus não, quem disse isso? Arrependei-vos e crede no evangelho. Quem falou isso? João Batista. Porque o reino de Deus está próximo. Está próximo. Quem vai estabelecer o reino de Deus com Deus? A igreja, eu e você. Só que quando nós vamos para uma palavra dessa, a nossa mente pira, ou a nossa mente se desvia do principal. Vamos lá. Êxodo 19, quando a gente vai para o capítulo 19 de Êxodo, ali vai iniciar um novo momento. Por quê? Porque vai revelar a experiência do povo de Deus no Monte Sinai. Ali vai se receber a lei do Senhor. Agora é impressionante, irmão.
tudo começou dentro da casa de Moisés e termina dentro da casa de Moisés. Amém? Amém? A minha casa é um lugar de influência. Amém? Amém? Quando olham para a sua casa, quando o seu vizinho olha para a sua casa, o que ele vê? Ali é a casa dos confusos. Ali é a casa da treta. Ali é a casa do chão. Ali é a casa dos bêbados. Ali é a casa. Que casa? Quando olham para a sua casa, o que vem na sua casa? E eu estou falando agora da sua casa, família. Eu não estou falando da sua casa moral, a sua primeira casa, a morada de Deus. Porque você é a morada de Deus. Vamos lá. Após a batalha contra os amalequitas, e antes da subida ao Monte Sinai, o que nós temos é a família de Moisés reunida. Uma cena memorável na casa de Moisés, que resultou em quê? Diga, repete comigo. Quando Deus está presente, a conversão. Quando Deus está presente, a conversão. Há, no meu ver, pelo menos 3 lições que o Senhor deseja nos ensinar sobre os seus planos para a nossa família. E essas 3 lições, o genro de Moisés ensinou para ele. Primeiro, o sogro. Falei quem? Eu troco, gente. O sogro, obrigada. A primeira lição que o sogro de Moisés ensinou foi: a família é lugar de restauração. Te enganaram, mentiram para você pela 13ª vez. E coitado de quem te enganou. Coitado. Porque o problema não é seu, embora pareça. O único problema seu é que você vai perdoar 70 vezes 7. Está comigo? Só que o que é perdoado é muito amado. O problema de se ler a Bíblia sem levar em conta o seu contexto é que nós corremos o risco de não enxergar tudo o que está sendo dito, como que está sendo dito e por que está sendo dito. Vamos lá para o capítulo 18, do 1 ao 2, e veja comigo mais uma vez. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Versículo 2, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. A última vez que no livro mencionou a família de Moisés foi em Êxodo capítulo 4. E o quadro não foi muito bonito de se ver, porque houve uma treta entre marido e mulher por questões religiosas e por causa da circuncisão. Zípora era midianita e Moisés israelitas. E ao que tudo indica, Zípora voltou para a casa de seu pai, conforme a gente acabou de ler aqui, juntamente com os seus 2 filhos. A gente acabou de ler. Durante o tempo que Moisés e Arão estiveram no Egito, e depois caminhando pelo deserto, a esposa e os filhos de Moisés ficaram sob os cuidados do Jetro. O texto que temos diante de nós é interessante, pois mostra a forma dura como marido e mulher se separaram, em Êxodo capítulo 4. Você observou? Vamos ler de novo. Êxodo capítulo 18, verso 2. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os escolheu. Vaza. Volta para o seu pai. E detalhe, mandou voltar para a casa do pai com 2 filhos nas costas. Alan Cole é um reverendo, ele disse que no hebraico antigo, o verbo mandar embora
significava divorciar. Mandar embora era romper, divorciar. Ou seja, a separação momentânea entre Moisés e Zípora não teria sido nada amigável. E vale a pena a gente relembrar o incidente. Vamos lá? Falei para vocês que a gente ia ler a Bíblia bastante. Êxodo capítulo 4, versos 20, depois 24 a 26 e 29. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus, lembra aquela vara que depois se transformou em serpente? No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado, a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o seu filho. Sabe a operação da fimose que as crianças fazem quando é pequenininho? Zípora fez isso com uma pedra. Uma faca de pedra. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo ao quê? À circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Seja como for, após um sério desentendimento entre marido e mulher, algo que envolveu até o sogro, afinal Zípora voltou para a casa do pai, o fato é que houve uma restauração. Marido, esposa, filhos e sogro estavam juntos novamente e estavam vivendo em paz. Voltam e estão vivendo em paz. Família é lugar de restauração. Lá na família é o lugar onde nós somos feridos, magoados às vezes, chateados às vezes, mas é neste lugar também que vai acontecer restauração e cura. Você crê nisso? Você crê nisso? Família é lugar de restauração porque nela, em função do pecado, sempre haverá ruptura, sempre haverá problema, sempre haverá algo a ser corrigido, a ser acertado. Nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. Moisés, porém, nos revela algumas dicas de como agir para que haja restauração. E por que você está falando, Arlete, de restauração e de família, quando nós estamos falando de influência? Porque eu e você precisamos entender que eu posso ser o melhor político, eu posso ser o melhor pregador, a melhor cantora, a melhor influencer, a melhor não sei lá o quê, mas se a minha família estiver comprometida, doente, o que importa no mundo, diz, o que importa é ser feliz. Se você vai ser feliz e a sua família vai sofrer com isso, não pague esse preço. Primeira coisa que Moisés mostra para nós, e que essa palavra mostra para nós, é: eu e você precisamos ter consciência da obra de Deus. Os nomes dos filhos de Moisés revelam que ele tinha consciência da obra de Deus, da obra que Deus faria nele e através dele. A gente viu lá, Gerson, forasteiro em terra alheia. Não vou esquecer que o lugar onde eu estou não é minha morada permanente. Eu não vou esquecer que essa terra, esse mundo, esse lugar que eu estou passando, esse momento que eu estou vivendo, esse deserto que eu estou vivendo, é para sempre. Toda dor é por enquanto. Aliás, ouve essa canção, é linda. Toda dor é por enquanto. Não é uma dor eterna. Está ouvindo, Samuel? Não é uma dor eterna, não é uma dor que é para sempre. E Moisés disse:
Para o segundo filho que nasceu, Eliezer: o Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Tenha consciência daquilo que Deus já fez. Um minutinho, rapidinho aí para você pensar. O que Deus já fez por você? Feche o seu olhinho aí, bem rapidinho. O que Deus já fez por você? O quanto você já foi feliz dentro dessa família que o Senhor já te colocou? Só consegue conviver em paz e buscar a restauração com os outros aquele ou aquela que tem consciência do quanto a graça de Deus foi dispensada a ela. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 13: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de quê? De compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Assuma, tenha consciência de quem Deus é. Porque o Senhor te perdoou, e porque o Senhor te perdoou, você, mais do que ninguém, deveria perdoar o outro. Está comigo? Tenha consciência da obra que Deus já fez em você. Porque quando você tem consciência da obra que Deus fez em você, você consegue derramar amor e perdão para o outro. A outra coisa que Moisés nos ensina, Jetro nos ensina, é: assuma o compromisso de amor, um amor mútuo. Quando Moisés e Jetro se encontram, olha o que acontece. Eles vão rasgar a roupa suja, lavar a roupa suja no meio dos outros, ou vão ficar lembrando do passado e do que aconteceu. Olha o que vocês fizeram com meus filhos, com a minha filha e com os meus netos. Não, eles se encontram, se beijam, se abraçam e vida que segue. Não fica jogando na cara do outro, não fica voltando o assunto. Eu sei que dói, eu sei que foi terrível, mas você recebeu o perdão, perdoe. Porque os relacionamentos não são construídos e restaurados a gente colocando o dedo o tempo todo na ferida. O amor que Jetro e Moisés nutriam um pelo outro pode ser notado na atitude de ambos. Vamos lá para o versículo 5 e 7. Os dois se movem na direção do outro, revelando o quê? Amor e respeito. Irmão, eu sei que é uma palavra dura falar de perdão quando a gente está machucado. Como é difícil perdoar quando ainda dentro de mim eu carrego as lembranças de quem me feriu. Mas eu convido você, em nome de Jesus, levar para a cruz. E aí, olha só, quando a gente fala sobre isso, a gente fica pensando no relacionamento marido e mulher. Quantas pessoas não perdoaram um líder? Quantas pessoas não suportam o patrão? Quantas pessoas têm dificuldade, chega na igreja e não cumprimenta determinado irmão porque ficou magoadinho em determinado momento? Quantas pessoas não se relacionam com seus irmãos porque acham que o irmão é preferido da mamãe, é preferido do papai, e carrega isso a vida inteira e não avança, não cresce. Por quê? Porque fala de perdão, ouve do perdão, mas não libera o perdão. Os dois se movem. Verso 5. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. E quando chegaram, Moisés e o povo estavam preocupados, acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com a sua mulher e seus 2 filhos. Então, Moisés sai ao encontro do seu sogro, ele faz o quê? Curvou-se e o beijou. Irmão, o ferido, o machucado aqui, era Jetro. Claro que Moisés também estava
magoado, estava chateado, mas quem era para estar mais sentido aqui era transferir o BO para mim, devolveu minha mulher, da minha filha ainda com 2 filhos. Amor e respeito é o elo entre duas pessoas. Ainda aos Colossenses, Paulo afirma, versículos 14 e 15 do capítulo 3, acima de tudo, irmão, ouve isso, feche o seu olho, que eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque eu sei que muitos de nós estão batendo o pezinho assim, ó. Ah, Deus, negócio de perdoar, não, já cansei. Estou no meu limite. Acima de tudo, Colossenses capítulo 3, verso 14 e 15. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós, em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos, sejam sempre gratos. Assuma o compromisso de amor mútuo em nome de Jesus, assuma o compromisso de devolver amor. Terceiro, mantenha conversas recheadas de graça. Como que a gente vai fazer isso? Soa como música a conversa entre Moisés e Jetro. Por quê? Nada de roupa suja para lavar. Apenas conteúdos da graça de Deus. E eu gostaria que você ficasse em pé. É palavra de Deus pura. Moisés conta ao sogro o que ele tinha feito. A boa palavra compartilhada. Conversa cheia de graça. É que mantém o coração alegre e restaura o que foi quebrado. Feche o seu olhinho aí, sem dormir. Quais as conversas cheias de graça que você vai ter para restaurar os corações quebrados? Colossenses 3, do 16 ao 17, o apóstolo Paulo fala, sabe, é a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza. É ela que deve preencher a vida de vocês. Ensine e aconselhem uns aos outros com sabedoria. Cantem a Deus salmos, cânticos, hinos espirituais com o coração agradecido. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai por meio dele. Dá a mão para o irmão que está do seu lado ainda com o olhinho fechado. E essa semana o convite para você é que você tenha conversas recheadas de graça. Porque a sua família é um lugar de conversão. Além de restauração, o nosso texto mostra que a família é um lugar de conversão. A conversão do sogro de Moisés, o Jetro, que era sacerdote em Midian, foi genuína e profunda. A história de Jetro e Moisés é prova de que, no ambiente familiar, até os corações mais duros podem se converter a Jesus. E eu não quero que você perca de vista isso. E qual é o segredo evangelístico de Moisés? São 2. Os mesmos usados por Jesus: graça e verdade. Oh, aleluia. Moisés, assim como Jesus, agiu cheio de graça e verdade. Graça ao agir, verdade ao falar,
Nada de colocar o seu ego, seus desejos, suas vontades, suas regras, suas normas, seus costumes, antes da graça e da verdade. Assim, o ambiente em que você está, na sua casa, na família que Deus te deu, será um ambiente propício para a conversão de toda a família. E por último, a família é um lugar de formação. Além de restauração e conversão, Moisés também nos ensina que a família é um lugar de formação. Grandes líderes, homens e mulheres que fizeram a diferença, de uma forma ou de outra, sempre tiveram um berço esplêndido. Raras foram as exceções. Não foi diferente com Moisés. Deus está convidando você a preparar esse ambiente. E aí, preparando esse ambiente, você está pronto para servir. Você vai estar disposto a ouvir, apto para discernir, hábil para instruir. Um genro salvou o sogro. Tinha muito mais para falar, mas são 10h29. O genro que salvou o sogro nos ensina que a família é parte dos planos de Deus. Ela deve ser o reflexo do amor de Cristo pela igreja e o relacionamento de Deus com o seu povo. É assim que ela deve ser. Lugar de restauração, conversão e formação. Com o olhinho fechado ainda. Deus te trouxe aqui para dizer que é possível ser essa família. Que a sua família não é perfeita, mas nenhuma é. Mas que você pode ter a família ideal. Deixando para trás os medos, os pecados, as desobediências. E crendo que é o poder sobrenatural de Deus que faz isso. Ó Senhor Deus, o Teu Espírito Santo nos ajudará a fazer isso. Não será pela nossa força, mas pelo Teu poder. Eu quero ser feliz na família que eu estou, Senhor, que o Senhor me colocou. Eu quero ser feliz, Senhor, na família espiritual que o Senhor me colocou. Eu quero me converter, me formar na estatura de varão perfeito que tu desejas. Eu sei que sozinho eu não consigo. E para muitos de nós, ao olhar para a nossa família com os nossos olhos mundanos, com os nossos olhos carnais, é impossível. Só um milagre. Só um milagre, Senhor. Mas a resposta é que a gente vive de milagre, sim ou não? A resposta é que a gente vive de milagre. Então vem, Senhor. Vem operar um milagre nessa família. Vem operar o milagre que ainda é necessário na minha família. Para que essa palavra caia em terra fértil, Senhor. E no próximo sábado estaremos aqui, vivendo o milagre de ser família.
Uma família que não desiste nunca. Uma família que tem irmão mais novo, irmão mais velho. Mas uma família que quer alcançar a estatura de varão perfeito. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Terça-feira, nós estaremos praticando uma das disciplinas espirituais juntos. Aqui. Que é orar. Porque quando nós oramos, nós chegamos mais pertinho de Deus e vemos o poder que Ele tem. E não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Não há lugar melhor, porque de lá nós saímos curados, revigorados, dispostos a lutar pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Lá, perto de Deus, no lugar onde Ele nos chamou para estar, aos pés dele, somos revigorados. Somos santificados, ganhamos novo fôlego para continuar lutando. Neste lugar. Que lugar é esse? Na presença do Senhor. Oração, jejum, palavra nos levam para perto dele.